Eu vou apresentar uma parte aqui do Seminário de Antiarrítmicos da disciplina de Farmacologia da professora Lívia. Esses aqui são os integrantes do grupo. E eu vou falar de uma forma bem breve aqui sobre a eletrofisiologia cardíaca, né? Aqui nós temos dois tipos de potencial de ação. Esses potenciais de ação eles ocorrem em células diferentes, né? Cada um do miocárdio, né? Claro. O potencial lento, que é esse primeiro, ele ocorre nas células do nódo sinoatrial e do nódo atrioventricular. Já o potencial rápido, ele ocorre nos miócitos e nas fibras de Purkinje. Vou estar falando aqui sobre cada fase, né, da 0 a 4. Na resposta lenta, ela não possui a fase 1, mas de forma breve aqui, as fases elas são o seguinte: a fase 0 é a de ascendência e ocorre a despolarização. A fase 1 ela ocorre só na resposta rápida, como eu já falei, e é um período de breve repolarização. A fase 2 é a fase de platô, a fase 3 é de repolarização e a fase 4 é de repouso, né? Vai ser importante porque cada antiarrítmico vai agir em determinada fase e vai ter determinado efeito, né? A introdução às arritmias, né? Disfunções causam anormalidades na formação e condução de impulsos no miocárdio. São isso que são as arritmias, né? São disfunções. As arritmias apresentam-se como uma família complexa de distúrbios, com uma variedade de sintomas. Classificação das arritmias é com base no local anatômico da normalidade. Pode ser no átrio ventricular ou nos ventrículos. Algumas causas das arritmias, né? Aberrações na geração do impulso, automaticidade anormal ou defeito na condução do impulso. A função dos antiarrítmicos: eles modificam a geração e a condução de impulsos para prever arritmias ou reduzir os sintomas associados a elas, né? A sua classificação é de acordo com seu efeito e predominante sobre o potencial de ação, né? Como eu já tinha falado. Existem também ações pró-arrítmicas, né? Que são que os antiarrítmicos fazem. Muitos antiarrítmicos podem ter ações pró-arrítmicas. Eles causam arritmia, né? Podem causar arritmia, dependendo da dosagem, dependendo de interações medicamentosas também. A utilização. A utilidade de usar os antiarrítmicos deve ser sempre comparada com os efeitos adversos graves e interações com outros fármacos, como eu havia falado, né? Pode também, esses antiarrítmicos podem provocar um prolongamento do intervalo QT, né? Que vai ser uma ação pró-arrítmica. Bem, de classe 1. Os antiarrítmicos da classe 1, eles são bloqueadores dos canais de sódio. Tais fármacos bloqueiam células, disparando em uma frequência anormalmente alta, sem interferir nos batimentos cardíacos normais e baixos. Os fármacos da classe 1 são subdivididos em 3 grupos, de acordo com seus efeitos na duração do potencial de ação ventricular, que é o grupo 1A, 1B e 1C. O uso de bloqueadores dos canais de sódio tem declinado devido aos possíveis efeitos pró-arrítmicos, que é aquilo que eu falei, e alguns antiarrítmicos, paradoxalmente, vão causar essa arritmia, né, em determinadas pessoas ou em determinadas ocasiões. Bem, a quinidina, ela é da classe 1A, o seu mecanismo de ação, que vai ser parecido com outros da classe 1A, ela se liga aos canais de sódio abertos e inativados, impedindo o influxo de sódio e reduzindo a velocidade de entrada rápida durante a fase 0. Ocorre uma diminuição da velocidade de condução e aumento da refratariedade. Ações bloqueadoras de alfa-adrenérgica leves e anticolinérgicas.
Qual é o seu uso terapêutico? No tratamento de taquicardias atriais, juncionais atrioventriculares e ventriculares. A sua farmacocinética ela é rápida e quase completa a absorção após a administração oral. Os efeitos adversos. Em doses elevadas, elas podem induzir sintomas de sinconismo, que são visão turva, zumbido, cefaleia, desorientação e psicose. Bem, a procainamida, também da classe 1A, o mecanismo de ação vai ser parecido com a da quinidina, por elas serem da mesma classe. O seu uso terapêutico, tratamento de arritmias atriais e ventriculares agudas. Ela possui uma menor atividade anticolinérgica do que a quinidina. A sua farmacocinética ela possui uma duração de ação curta, de 2 a 3 horas, e é parcialmente acetilada no fígado. É eliminado dos rins e, caso necessário, em caso de insuficiência renal, deve haver um ajuste da dosagem. Os efeitos adversos. A administração intravenosa pode causar a hipotensão, né? A disopiramida, da classe 1A também vai possuir ações similares à quinidina, por serem da mesma classe. Seu uso terapêutico é no tratamento de arritmias ventriculares e também pode ser usada para a manutenção do ritmo sinusal na fibrilação atrial. Tem uma maior atividade anticolinérgica e efeito inotrópico negativo. A sua farmacocinética ela é bem absorvida após a administração oral e cerca de metade do fármaco é excretado de forma inalterada pelos rins. Os seus efeitos adversos: boca seca, retenção urinária, visão turva e constipação. Bem, entramos aqui na classe 1B. O primeiro vai ser a lidocaína. Seu mecanismo de ação: ele bloqueia os canais de sódio. Seu uso terapêutico vai ser no tratamento de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, sem pulso. Taquicardia ventricular polimórfica ou em associação com amiodarona na tempestade de taquicardia ventricular. Sua farmacocinética ela é administrada via intravenosa devido à extensa biotransformação de primeira passagem do fígado. E o ajuste de dose é necessário quando administrada com fármacos que diminuem o fluxo sanguíneo hepático. Os seus efeitos adversos. Ela vai ter efeitos no sistema nervoso central, como nistagnon, sedação, fala enrolada, parestesia, agitação, confusão e convulsões. A classe 1B vai ter a mesma ação do mecanismo de ação da lidocaína, por ser da mesma classe. Uso terapêutico: tratamento crônico de arritmias ventriculares. A sua farmacocinética é bem absorvida após a administração oral e excretada principalmente via biliar. Os efeitos adversos são náusea, emese e dispepsia. Entramos aqui na classe 1C agora, a flecainida. Seu mecanismo de ação: ela suprime a ascensão da fase 0 nas fibras de Purkinje e miocárdicas e vai causar uma redução acentuada da velocidade de condução em todo o tecido cardíaco. Ou suprimir, essa fase 0. Seu uso terapêutico: a manutenção do ritmo sinusal no fluter atrial ou fibrilação atrial em pacientes sem a doença cardíaca estrutural e tratamento de arritmias ventriculares refratárias. Na farmacocinética, ela é absorvida por via oral e pode ser necessário ajustar a dosagem em caso de doença renal. Os efeitos adversos: geralmente ela é bem tolerada, mas pode ocorrer visão turva, tontura e náuseas. A propafenona, também da classe 1C, ela vai tem um mecanismo de ação parecido. Ela vai retardar a condução em todo o tecido cardíaco, mas não vai bloquear os canais de potássio.
O uso terapêutico é restrito, principalmente em arritmias atriais, no controle do ritmo de fibrilação atrial ou fluxo atrial, e na profilaxia da taquicardia supraventricular paroxística. A farmacocinética, os metabólicos ativos são excretados na urina e nas fezes. Os efeitos adversos. Pode apresentar um perfil de efeitos adversos similar à flecainida. Pode causar broncoespasmo devido a efeitos de beta-bloqueadores e deve ser evitado em pacientes com asma. Bem, eu vou dar aqui continuidade. O antiarritmíacos da classe 2. Segundo o Guyton, o sistema nervoso simpático influencia diretamente a frequência cardíaca, né? E os beta-bloqueadores, eles reduzem essa automaticidade e essa condução atrioventricular, sendo bem úteis em arritmias relacionadas ao estresse simpático, como a fibrilação atrial. A gente pode observar aqui, são beta-antagonistas adrenérgicos ou beta-bloqueadores, eles reduzem essa despolarização dessa fase 4, eles deprimem a automaticidade, prolongando a condução atrioventricular, e diminuem essa frequência e essa contratilidade cardíaca. Como uso terapêutico, nós temos o tratamento de taquiarritmias causadas por aumento da atividade simpática, também está relacionado. Temos o tratamento do fluxo atrial e fibrilação atrial. Temos a prevenção de arritmias atrioventriculares ameaçadores da vida, como a gente pode ver aqui, e o tratamento de taquicardia de reentrada no nó atrioventricular. Passando aqui para o metoprolol e o esmolol, a gente tem que o metoprolol ele é um beta-adrenérgico e ele é muito mais utilizado em arritmias, ele é amplamente utilizado em arritmias cardíacas. Já o esmolol ele é um beta-bloqueador de ação muito curta. Ele é biotransformado rapidamente no organismo pelo estresse dos eritrócitos. Ele, como via, a gente usa a via intravenosa no tratamento de arritmias agudas e ele não tem interação farmacocinética muito relevante, muito significativa. Passando aqui para os antiarritmíacos de classe 3, nós temos fármacos que exigem monitoração quando utilizados devido ao seu risco de toxicidade. Vamos entender. Eles bloqueiam esses canais de potássio, eles diminuem esse fluxo de potássio durante a repolarização das células cardíacas, eles produzem um prolongamento desse período refratário efetivo, eles prolongam esse potencial de ação, sem alterar a fase zero de despolarização ou potencial de repouso de membrana. E esses fármacos de classe 3 eles têm esse potencial de induzir arritmias. A gente vai observar aqui que esses fármacos aqui a gente precisa ter um maior cuidado na sua administração. Vamos lá. A amiodarona, continuando aqui na classe 3, como mecanismo de ação a gente apresenta efeitos no complexo de classe, com ações de classe 1, 2, 3 e 4, além de atividade alfa-bloqueadora. A gente tem aqui um prolongamento do potencial de ação e do período refratário como seu efeito mais dominante. A gente tem um uso terapêutico para taquiarritmias ventriculares, do ritmo da fibrilação e do fluxo atrial e também de questões de taquiarritmias supraventriculares refratárias graves. A gente também tem que elas são absorvidas de forma incompleta após a administração oral, possuem uma meia-vida de várias semanas e elas têm uma ampla dispersão pelo tecido adiposo, ou seja, é um medicamento que ele vai estar no organismo do paciente por um longo período e ele vai se distribuir extensivamente por todo o tecido adiposo do paciente. Como os efeitos adversos, a gente tem a neuropatia, o hipertireoidismo e a hepatotoxicidade. Efeitos tóxicos, como eu falei anteriormente, são uma classe de fármacos que exigem uma monitoração por conta do seu risco de toxicidade. Também é importante salientar que esse prolongamento de ação do período refratário, criando uma fase de platô estável devido à entrada de cálcio, ou seja, os canais de cálcio mais lentos, a abertura mais lenta desses canais de potássio, permitindo uma repolarização mais demorada, ela é essencial para a coordenação do coração. É uma parte muito importante de salientar. Vamos lá. A dronedarona. Só nome difícil. A gente tem aqui que ele é derivado do benzofurano, de amidorona. A gente tem os mecanismos dos da classe 1, 2, 3 e 4. O uso terapêutico, tratamento do ritmo sinusal ou do fluxo atrial. A gente tem de efeitos adversos. Ele é mais favorável do que a amidorona, porém ele é contraindicado contra insuficiência hepática e fibrilação atrial permanente.
de novo, uma classe de fármaco que precisa ali de uma atenção a ser administrada para o paciente. A gente tem aqui o Sotalol, né, que possui atividade beta-bloqueadora não seletiva e bem potente. A gente tem como mecanismo de ação, eles prolongam a despolarização e a duração do potencial de ação, eles bloqueiam essa entrada dos canais de potássio, conhecida aqui como retificação retardada. Como uso terapêutico, a gente tem o fluxo atrial, taquicardíaca, supraventricular paroxística, fibrilação atrial, manutenção desse ritmo sinusal normal em pacientes com essa fibrilação atrial, além de tratamento de arritmias ventriculares. Já de efeitos adversos, a gente tem os efeitos adversos típicos do beta-bloqueadores, mas eles são menos adversos em comparação a outros similares a ele. Ou seja, dos males aqui, entre efeitos adversos, isso aqui é o melhor dos males. Isso aqui, em questão de efeitos adversos, ele, em comparação aos seus outros, ele é o mais brando. Continuando aqui, a dofetilida, ele é um bloqueador do canal de potássio puro. Como uso terapêutico, a gente tem um fármaco de primeira linha para pacientes com essa questão da antirritmia, pacientes com essa fibrilação atrial persistente, insuficiência cardíaca e uma doença arterial coronária. Precaução deve ser iniciada no hospital, é um fármaco de meia-vida de 5 horas e ela é excretada principalmente inalterada pela urina, ela sai pela urina inalterada. Uma meia-vida, bom, comparando a outros que a gente já viu aqui, é uma meia-vida não muito longa. Comparado ao outro que se estende pelo tecido adiposo e ainda tem uma meia-vida de semanas. Vamos continuar aqui. A ibutilida é um bloqueador de canais de potássio e ativação de corrente de sódio. Ele não só bloqueia, mas ele ativa a corrente de sódio. De uso terapêutico, a gente tem um fármaco para essa conversão química do fluxo atrial. Como farmacocinética, ele não é usado por via oral, pois só fez extensa transformação nessa primeira passagem. Ou seja, ali toda a questão dos ácidos salivares ali, tudo isso provavelmente vai alterar a composição, vai sofrer uma interação cinética, farmacocinética ali com o fármaco, então ele não é usado por via oral. Precaução. A gente vai ter o início da ibutilida é restrito para pacientes hospitalizados, devido ao risco de prolongamento do intervalo QT e proarritmias. De novo, reforçando, fármacos dessa classe devem ser usados com um monitoramento especial, porque eles têm alguns efeitos adversos, alguns efeitos de toxicidade que precisam estar ali e precisam ter um acompanhamento. Vamos lá. Arrítmicos de classe 4 são bloqueadores do canal de cálcio, verapamil e dialtazem, os efeitos que eles têm no coração. O dialtazem ele tem uma ação intermediária entre o verapamil e outros bloqueadores. Já o verapamil tem uma ação no coração. O dialtazem seria ali um intermediário, uma ação intermediária. Ambos previnem repolarização até desassociar o canal, resultam numa velocidade menor nessa despolarização espontânea na fase 4. De uso terapêutico, a gente tem taquicardíaca supraventricular de reentrada e redução da frequência ventricular no fluxo atrial e na fibrilação atrial. Vamos lá. Outros antiarritmicos. Aqui, né? A gente tem a digoxina, que é o mecanismo que inibe essa bomba de sódio e potássio, prolonga o período refratário efetivo e diminui a velocidade de condução do módulo atrioventricular. Uso terapêutico. A gente tem ali um maior controle de uma resposta ventricular da fibrilação atrial e de efeitos adversos, concentrações tóxicas pode causar batimentos ventriculares ectópicos, resultando numa fibrilação numa ataque cardíaco ventricular. A gente tem a adenosina, que é um mecanismo de ação que diminui ali essa condução, prolongando o período refratário, diminuindo esse nó atrioventricular. A gente tem como uso terapêutico ali, é um fármaco que é por via intravenosa, para abolir essa ataque cardíaca supraventricular aguda. De efeitos adversos a gente tem rubor, hipotensão e dor torácica. Na questão da cinética, da farmacocinética, a gente tem uma dispersão extremamente curta, 10 a 15 segundos. Ele é, comparando a outros que a gente já viu aqui, ele é bem, bem rápido. E ela que tem uma rápida captação por eritrócitos e células endoteliais. Continuando aqui, passando aqui pelas classes. A gente pode observar que a gente está passando pelas classes classe 1, classe 2, classe 3. Classe 3 é aquele que a gente precisa ter uma atenção maior, que são aqui, por exemplo, o sulfato de magnésio, o mecanismo de ação. Ele diminui essa velocidade de formação dos impulsos do nosso sinoatrial. E a gente tem um prolongamento da condução ao longo do tecido cardíaco, de uso terapêutico intravenoso, para tratar de arritmias. E de indicação especial, a gente tem um tratamento de arritmia
potencialmente fatal, pela torsade de pontes e arritmias induzidas por digoxina. E aqui são nossas referências. Obrigado, professora.